Saudamos os nossos amigos e irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Nos vídeos anteriores, nós abordamos o capítulo 8 de Apocalipse, do verso 1, melhor dizendo, dois vídeos anteriores. No primeiro nós abordamos o capítulo 8, verso 1, e o verso 3 e o verso 4. No último vídeo, nós abordamos a questão do capítulo 8, do verso 3, 4 e 5. E no vídeo de hoje, nós estaremos abordando a questão mais do verso 2 e do verso 6, fazendo assim uma conexão do sétimo selo com as 7 trombetas, ok? Antes de nós começarmos discorrer esse assunto de grande relevância para as nossas vidas, na minha especialmente, de todos os meus amigos e irmãos, nós vamos fazer uma breve oração para que Deus possa nos ajudar a comentar esse assunto. Fechamos nossos olhos para uma oração. Senhor Deus e Pai, gratos somos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ter manifestado no nosso coração o desejo de partilharmos com os nossos amigos e irmãos este assunto tão importante. Oramos agradecidos, certo que o Senhor nos ouve, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, hoje nós temos aqui 6 versos contínuos sobre o sétimo selo, ok? E nós temos em destaque 2 versos, que é o verso 2 e o verso 6, ok? Esse vai ser o enfoque de hoje, conectando com os demais versos, ok? Nós entendemos que o capítulo 8, 1 a 6, ou seja, o sétimo selo, ele é composto destes 6 versos, tá? Eu não posso tirar nenhum verso desse para colocar em outro contexto, porque eu estaria dessa forma, tirando o texto, colocando em um outro contexto, ok? Então, nós vamos ler aqui esses versos e vamos fazer uma análise. No verso 1 diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Este verso ele tem sido muito comentado por muitos estudiosos da Bíblia como sendo um referido assunto. No caso, especificamente, a volta de Jesus, pelo fato de ter havido um silêncio no céu por cerca de meia hora, ou seja, que o céu ficaria em silêncio, haja visto que quando Jesus voltar, ele vai vir com todos os seus anjos, tá? Isto é uma hipótese, ok? Eu não encontro respaldo bíblico para tal afirmação. Por quê? Porque eu entendo que, porque a seguir, no verso 2, ainda continuando, o sétimo selo vai dar assim uma introdução às 7 trombetas. E eu não encontro assim na Bíblia, assim nenhum momento específico nas quais haja um silêncio assim que se encaixe, que combine com este silêncio, porque entendo que durante o ministério de Jesus aqui próximo da cruz houve 2 momentos em que o céu se silenciou. Houve 2 momentos difíceis aqui na terra, nos dias finais do ministério de Jesus, em que o céu ficou em silêncio. Foi no Getsêmani e lá na cruz, ok? Nós entendemos que quando Jesus voltar, entendemos que seja diferente disso. Ou seja, quando Jesus voltar, vai haver o desejado de todas as nações, na página 777, diz que vai haver comoção, lá em Mateus 24, 30 e 31, fala que vai vir com seus anjos tocando trombeta. Lá em Tessalonicenses também fala assim. Então entendemos que esse sétimo selo, assim, fazendo essa análise, não combina, não encaixa direitinho esse silêncio no céu como sendo a volta de Jesus, porque
eu tenho que levar em consideração os demais versos que vêm a seguir, tá? Então no verso 2 diz assim, ó: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Olha que interessante esses 2 versos. No verso 1, falando do 7º selo, no verso 1 fala do 7º selo. No verso 2, em continuação ao 7º selo, introduz 7 trombetas. Então, eu não tenho, não dá para eu colocar o capítulo 8, verso 1, separar este verso dos demais e dizer que ele trata-se da volta de Jesus e muitas das vezes até fazer um cálculo utilizando o princípio de interpretação dia-ano para poder, sendo que de 1844 para cá, esse cálculo, nas quais um dia representa um ano, eles não existem mais, eles não estão mais em funcionamento, ok? Então vimos aqui o 8.1, falando do silêncio no céu, no 8.2, sendo introduzido a 7 trombetas. No verso 3 diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. No verso 4 diz assim: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Nós vimos no vídeo anterior que esses 2 versos trata-se de uma intercessão diferenciada das demais, porque fala que foi dado muito incenso, ok? Muito incenso é uma grande intercessão. E continuando aqui, diz que o anjo, no caso Jesus, ficou em pé junto ao altar de incenso e lhe foi dado muito incenso. Nós estamos vendo aqui no verso 4 que as orações, a fumaça do incenso subiu à presença de Deus, ok? Então trata-se de uma intercessão. Sempre que um sumo sacerdote oficia no lugar santo, no altar de incenso, pois adentra para o Santíssimo, para oficiar incenso perante a Arca da Aliança, isso é uma intercessão. É muito importante entender isso aqui, porque no verso a seguir, essa ação, ela vai ser diferenciada. E eu confesso, amigos e irmãos, que eu tenho procurado, com muitos lugares da Bíblia, tentar encontrar algum lugar, especialmente no Apocalipse, em que eu encontro essas 2 situações diferentes. Então vamos analisar agora o capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Veja que interessante esses 3 versos. Nos 2 versos anteriores, fala de uma intercessão. E esse anjo, ele utiliza incenso. Agora aqui no verso 5, diz que o anjo tomou aquele mesmo incensário que ele oficiou com incenso, agora não mais com incenso. Ele encheu de fogo do altar, no caso do altar de incenso, e pegou esse mesmo incensário e atirou à terra. Então nós vemos aqui nesse verso que esse incensário, nas quais, utilizando incenso, representa a intercessão, nós vemos aqui, entendemos, e de acordo também com o livro Primeiros Escritos, página 279, que é uma ação de encerramento, de intercessão, ok? Então eu não encontro em nenhum lugar da Bíblia em que haja ocorrido isso, em que se oficia muito incenso, em seguida pega esse mesmo incensário, enche de fogo do altar de incenso, não mais incenso, e atira a terra, tá? E diz que houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto. Então é muito claro, os textos da Bíblia são muito esclarecedores. Então o que eu não posso fazer aqui é pegar um verso e ir para outro lugar, pegar um outro verso e ir para outro lugar, para depois eu dar... Não funciona, os textos eles estão em sequência. Agora, então, com essa explicação, acho que ficou bem claro, eu acredito que ficou bem claro. Agora nós vamos concluir no verso 6, diz assim: então os 7 anjos
que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Que interessante, no verso 2 foi introduzido esses 7 anjos, eles foram dadas 7 trombetas. Agora no verso 6, nas quais termina o 7º selo, esses anjos se preparam para tocar as 7 trombetas. Então nós podemos ver aqui, é assim que podemos chamar de um entrelaçamento. Visivelmente, os textos são claros, um entrelaçamento entre o 7º selo e as 7 trombetas. Então, depois desse comentário, nós vamos continuar aqui. Eu acho que ficou claro, amigos e irmãos, se vocês assistirem os outros 2 vídeos anteriores e conectar com esse, vocês vão perceber, irmão, que é muito claro, uma pessoa muito simples, humilde, ouvindo isso aqui várias vezes, vai ficar muito claro e específico o que a Bíblia verdadeiramente está nos dizendo, ok? Continuando aqui, ó. Aqui diz assim, ó, o 7º selo, falando do 8.2, continua no verso 2 e faz conexão com as 7 trombetas. Então, lhes foram dadas 7 trombetas. Continuando, olha o que diz aqui nesses textos, falando de intercessão, ok? Diz assim, o sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, tá ok? Lembrando que o sumo sacerdote é uma tipologia do sumo sacerdote Jesus. Então aqui diz assim, ó, o sumo sacerdote aspergia o sangue quente sobre o propiciatório, enquanto a fragrante nuvem de incenso ascendia perante Deus. Assim, quando confessamos nossos pecados e reivindicamos a eficácia do sangue expiatório de Cristo, nossas orações devem ascender ao céu, perfumadas com os méritos do caráter do nosso Salvador. Veja que esclarecedor é esse verso. Está nos dizendo que quando o sumo sacerdote pegava o sangue quente da vítima, porque o sumo sacerdote, ele era um tipo de Cristo, só que ele não podia oficiar com o próprio sangue, ele oficiava com sangue de animal, ok? Ele oficiava com o sangue de animal que simbolizava o sangue de Jesus. Ele também oficiava com o incenso que simbolizava as orações de confissão do pecador. E dessa forma, era uma representação do que Jesus faria no santuário celestial. E aqui diz que as nossas orações devem ascender ao céu, perfumadas com os méritos do caráter do nosso Salvador. Ou seja, esse incenso aromático, que essa fumaça e até a presença de Deus representa as nossas orações. Quando nós confessamos a Deus, ela chega ao trono de Deus com um aroma suave, por causa dos méritos do sangue de Jesus. Veja que interessante, como empolgante, amigos e irmãos, são esse tipo de análise bíblica, assim, contextualizada, buscando, assim, ingredientes, nutrientes dos textos bíblicos. Continuando, na página 252, primeiros escritos, veja o que diz. Entre os querubins havia um incensário de ouro, e subindo a Jesus, as orações dos santos, oferecidas pela fé, e apresentando-as ele a seu Pai, uma nuvem de fragrância subia do incenso. Subindo o incenso para o Pai, a excelente glória vinha do trono de Jesus e dele derramava sobre aqueles cujas orações tinham subido como suave incenso. Veja que interessante como esses textos são esclarecedores, meu amigo. Por favor, leiam mais vezes. Agora nós chegamos a um ponto muito interessante. Esses textos é uma situação muito dramática no céu. Convém lembrar que isso aqui está ocorrendo agora, lá no céu, tá? Mas esse momento ainda não, tá? Mas no futuro muito próximo, nós vamos
isso estará ocorrendo lá no céu, mas relativo à terra, ok? Olha esse verso, esse texto do testemunho. Ó, vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para salvação, ou para destruição. Jesus não abandonar o lugar santíssimo, onde Jesus faz uma intercessão e um julgamento final. Olha o texto a seguir. No mesmo livro, na página 38, vi 4 anjos que tinham uma obra de fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que de Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se ao redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando celeremente aos 4 anjos que tinham a obra de fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Então nós vimos aqui um último grupo de pessoas que ainda não foram selados. Lembrando que os 144 mil lá já havia sido selado. Nós vimos lá no livro Primeiros Escritos, na página 37. Em seguida, um grupo havia negado a sua fé, seus lugares foram preenchidos por este último grupo aqui, amigos e irmãos, que está sendo selado. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus que restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Quando os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos, e que estavam já prestes a soltá-los, mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos, e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados, e erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem da parte para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhe reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte, o selo do Deus vivo. Então esse momento é muito empolgante, que nós vemos aqui um último grupo que ainda não estavam selados. E este grupo, eles fazem parte do contexto do 7º selo. Não tem como negar isso, os textos são bastante claros. Lá no capítulo 8, verso 5, nós já comentamos, diz que o 7º selo ainda está, no 8,5, ainda está em andamento. E nesse verso, nós observamos uma ação de encerramento, de intercessão, com a expressão: lançar um incensário cheio de fogo, fogo do altar sobre a terra. Não mais utiliza incenso, não mais intercessão, ok? Então esse texto ele é chave para comprovar que esse verso está havendo um encerramento de intercessão, ok? E também no Primeiros Escritos, página 279, 280, diz assim, ó: um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Olha que interessante. Então vi Jesus que havia estado a ministrar
diante da arca, o qual contém os 10 mandamentos, lançaram o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hóstia angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Que interessante esse texto. Ok, amigos e irmãos? Por que interessante? Porque no capítulo 8, verso 5, fala que o anjo, que é Jesus, ele lançou um incensário com fogo do altar, ok? Lançar o incensário com fogo do altar significa que não tem mais incenso. Olha, quando não oficia com incenso mais, não tem mais orações, porque as orações o incenso simboliza as orações de confissão dos nossos pecados. Agora o texto aqui está dizendo: continue justo, ou seja, não existe mais ação intercessora. Tanto faz a praticar alguma coisa para ser salvo ou não praticar, não tem mais efeito, não tem mais intercessão. Os textos são muito, amigos e irmãos, esclarecedores. E continuando, diz assim, ó: cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Cristo recebera seu reino, tendo feito expiação por seu povo e apagado os seus pecados. Os súditos do reino estavam completos, as bodas do Cordeiro estavam consumadas, e o reino e a grandeza do reino sobre todo o céu foram dadas a Jesus e aos herdeiros da salvação. E Jesus deveria reinar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continuando o texto: retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu o tilintar das campainhas sobre suas vestes, e ao sair ele, uma nuvem de treva cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o homem culpado e Deus, que fora ofendido. Enquanto Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, não se arrependeram. Não existe, meu amigo e irmão, texto mais esclarecedor do que esse, porque ele combina o lançar um incensário com o Apocalipse 22, 11, que diz que o justo pode continuar na prática da justiça, qualquer ação nesse sentido, no sentido de que não existe mais nenhuma ação de intercessão, porque não existe mais oferecimento de incenso, meu amigo e irmão. Continuando, veja o que diz em Ezequiel, é um texto muito parecido. Lá Ezequiel 9, do verso 1 ao 4 e o verso 11, que diz assim: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com sua arma destruidora. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo escrevedor à cintura. Entraram e puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou de entre os querubins a qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, olha, prestem atenção nesse texto. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo escrevedor na cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, passa pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de
todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, olha que interessante aqui. Esse texto ele é similar àqueles outros, faz parte de um contexto, ok? Ezequiel 9. E aí no verso 11 diz assim, ó, eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo, fiz como me mandaste. Lembra do texto anterior, lá primeiros escritos, página 279? Vê, amigo e irmão, a similaridade desses textos, como eles combinam. Agora veja o que diz no verso 6, em Apocalipse, o capítulo 8, verso 6. Lembrando que nós já lemos esses versos, nós vamos só fazer um comentário. Então, o último verso, no caso, Apocalipse 8, verso 6, o último verso sobre o sétimo selo, ok? E neste verso, o último sobre o sétimo selo, após o encerramento da intercessão, no verso 5, os 7 anjos, contido no verso 2, prepara-se para tocar as 7 trombetas. Então é perfeitamente compreensível um entrelaçamento entre o sétimo selo e as 7 trombetas, tornando assim as 7 trombetas uma continuação dos 7 selos, ok? E os 7 selos, no caso nós já vimos nos vídeos iniciais, uma continuação das 7 igrejas, tá certo? Continuando. Veja o que diz o grande conflito, página 620, capítulo 39. Esses textos, amigos e irmãos, eles são textos que ele de advertência, no sentido de que tudo que nós comentamos aqui, tudo que nós lemos, aliás, um dos propósitos nossos desse vídeo é alertar os amigos e irmãos para se preparar para uma situação futura. Então, se eu estudo, eu sei que ali na frente eu corro o risco de perder a minha salvação ou de abandonar a minha fé em um teste difícil que está previsto, que todos nós vamos passar por uma situação difícil e que Deus vai permitir, porque nós só provamos verdadeiramente a nossa fé em uma situação difícil, que eu decido, em qualquer circunstância, permanecer ao lado de Deus. E que muitas pessoas que ainda não aceitaram, em situação difícil, serão levadas a pensar nessas coisas e também se posicionar, ok? Então esse verso, esse texto dos testemunhos, eles são advertência. Diz assim, ó, os que retardam no preparo para o dia de Deus, não o poderão obter em tempo de angústia, ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos esses é sem esperança. Então você, meu amigo, se você tem retardado, se você tem estudado pouco a palavra de Deus, as profecias, se você não tem levado em consideração toda essa série de eventos que estão explodindo no mundo, se você tem retardado isso, eu tenho, adiado, empurrando para frente as coisas de Deus, deixando de lado as coisas de Deus, sendo negligentes às coisas de Deus, é um momento para acordarmos, é um momento para despertarmos, porque diz aqui, ó, que os que retardam a obra de preparo será o tempo de angústia ou em qualquer ocasião subsequente. Os casos de todos esses é sem esperança, meu amigo. Então, não tem como obter preparo de última hora. Isso não existe, para Deus não existe isso. Então, eu corro o risco de abandonar a minha fé, que até hoje eu tenho mantido. Continuando, olha que interessante esse verso aqui, ó, de Amós 8, 11 e 12. Diz assim, ó, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que eu enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Agora nós vamos ler o verso 12, vamos ver o verdadeiro contexto desses versos. Ó, andarão de mar a mar e de norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Então, nós vamos ler um texto de testemunho que vai combinar isso aqui. Hoje, amigos e irmãos, ainda existe pessoas que ainda
ainda tem sede de ouvir a palavra de Deus. Ok? Hoje ainda existem pessoas, mas vai chegar um momento em que as pessoas que estão negligenciando, que estão negando, que estão deixando de lado essas questões, eles não vão achar. Olha o que diz esse texto aqui, ó. Eventos Finais, página 201 e página 202, diz assim, ó. Os que não apreciam, estudam e prezam ternamente a palavra de Deus, proferida por seus servos, terão por que lamentar-se amargamente no futuro, viu que o Senhor em juízo andará no fim do tempo pela terra, e terríveis pragas começarão a cair. Então, os que desprezaram a palavra de Deus e os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Ok? Então veja que texto esclarecedor. Esses textos combinados do testemunho da Bíblia estão nos dizendo que hoje ainda existem pessoas no mundo que ainda têm vontade de escutar, de ouvir a palavra de Deus. Mas vai haver um momento em que não vai ter mais isso, porque entendemos que a Bíblia, a palavra de Deus, são livros inspirados, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia sem o Espírito Santo é um livro comum. Os textos do testemunho, sem o Espírito Santo, é um livro comum. Então, vai haver um momento que o Espírito Santo não vai mais agir, então não vai ter mais efeito. Então as pessoas, em um momento tardio, porque negligenciou, porque negou, em um momento tardio vai procurar a palavra do Senhor e não vai encontrar. Não que não vai encontrar uma Bíblia, não que não vai encontrar algo escrito, inspirado, mas não vai ter mais o efeito, porque não vai ter o agente que causa o efeito, que causa essa fome, essa sede de ouvir a palavra de Deus, não vai ter mais, porque ele não vai estar mais agindo. Porque ao encerrar Jesus o seu ministério no santuário celestial, o Espírito Santo de Deus cessa de trabalhar na vida das pessoas, ok? Então, meu amigo e irmão, eu espero de todo o coração, de todo desejo do coração, que esses vídeos sejam importantes para a sua vida espiritual, como tem sido para a nossa. E no último comentário, vamos só lembrar aqui que nós percebemos através desses vídeos que existe assim uma ponte, existe uma conexão, existe assim um link entre o sétimo selo e as trombetas. Então não é possível, não entendo, não posso aceitar trombetas em um contexto de graça. Então nos próximos vídeos nós vamos estar comentando isso, nós vamos estar assim dando uma ênfase mais à questão, ok? Então no vídeo de hoje nós salientamos essa questão aí desse entrelaçamento, dessa ponte assim indestrutível, dessa conexão assim que não dá para a gente tirar desse texto, ok, amigos e irmãos? Que a graça, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Meus amigos e irmãos, se você gostou do vídeo, dê o seu like, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação.